Boa tarde a todos. Gostaria de dar boa tarde à doutora Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria Souza e ao doutor Áureo Virgílio Queiroz, que vem participar como membros dessa banca examinadora. E também gostaria de dar boa tarde especialmente ao aluno Benedito Cecínio Correia Filho, que vai apresentar o seu trabalho de conclusão de curso de especialização em Direito para a carreira da magistratura, dessa escola da magistratura do Estado de Rondônia. O trabalho do aluno Benedito, ele tem como título A possibilidade de resgate do convívio doméstico familiar por meio da mediação e constelação familiar após a violação dos bens jurídicos tutelados na Lei Maria da Penha. Como membros da banca, como consta, eu como orientador, Dalma Antônio de Castro Bezerra, como membros a doutora mestre Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria Souza e o doutor mestre Áureo Virgílio Queiroz, também como membro. Benedito, você terá 20 minutos para a sua apresentação. Posteriormente, a banca fará algumas observações e alguns questionamentos, eventualmente, se tiver, para você, tá certo? Desejamos a você uma boa sorte. Obrigado. Boa tarde, excelentíssimos examinadores. Mestra Úrsula Teodoro de Faria Souza, mestre Dalma Antônio de Castro e mestre Áureo Virgílio Queiroz. Boa tarde aos servidores da Emeron, boa tarde aos alunos da EDCM 2020 que estão me ouvindo neste momento. O meu nome é Benedito Cecínio Correia Filho e meu orientador é o excelentíssimo juiz de direito, mestre Dalma Antônio de Castro. O meu trabalho, como bem dito na minha apresentação, foi sobre a possibilidade de resgate do convívio doméstico familiar por meio da mediação e constelação familiar após a violação dos bens jurídicos tutelados na Lei Maria da Penha. A nossa pesquisa partiu da seguinte problemática: o convívio doméstico familiar pode ser resgatado após a incidência do artigo 7º da Lei Maria da Penha, que prevê as formas de violação contra a mulher? Partir da hipótese de que antes, ou até mesmo depois da sentença do processo criminal, ou depois de estabilizados os efeitos da decisão de concessão da MPU, o juiz, ao meu ver, poderá aplicar a mediação e a constelação familiar, no mínimo com dois propósitos. O primeiro propósito seria de amenizar ou extirpar os traumas que a violência doméstica causou na ofendida. O segundo propósito seria ajudar ou auxiliar as partes, aqui eu digo réu e vítima, a resolver o problema gerado com implicações e gravames na Lei Maria da Penha, e assim seguirem em frente, juntos ou separados, parafraseando Tales de Mileto, conhecendo a si mesmo, ou seja, os problemas resolvidos, dando uma nova oportunidade à vida. À época da pesquisa, que eu me lembro bem, meus objetivos eram basicamente três. O primeiro, conhecer ou descrever as principais condutas com implicações que gravamos na Lei Maria da Penha. O segundo, visava discriminar as medidas protetivas em si. E o terceiro, discriminar as diversas nuances do processo de constelação familiar no âmbito dos conflitos domésticos. Para alcançar tais objetivos, analisamos, na primeira sessão da monografia, os aspectos gerais da Lei Maria da Penha, o marco dos direitos humanos sobre a violência doméstica, a indiferença do Estado diante de tais situações, os aspectos cíveis e penais da Lei Maria da Penha, e destacamos as medidas protetivas em si. Né? Analisamos, na segunda sessão da monografia, o Instituto da Mediação Penal, com a lupa em sua aplicabilidade em favor do agressor e da vítima, bem frisado nos casos, obviamente, de incidência da lei protecionista da mulher. Analisamos no terceiro bloco da monografia
a chamada constelação familiar de Bert Hellinger, vislumbrando a sua aplicação em favor das partes nos casos de violência doméstica. E ainda fizemos uma singela análise jurisprudencial do TJ Rondônia, com foco apenas de medir em que distância estamos da correta aplicação desses institutos. Excelentíssimos examinadores, para finalizar esse vislumbre geral da nossa monografia, é importante frisar a nossa metodologia de trabalho fundada em uma pesquisa básica, estratégica, descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas e documentais. Bom, passada essa fase introdutória, vamos seguir ao primeiro capítulo. Excelentíssimos examinadores, para evitar uma repetição desnecessária daquilo que já foi escrito, deixo no primeiro capítulo, até mesmo por conta dos alunos da DCM 2020 que estão ouvindo, uma única pergunta: quem é Maria da Penha? Imediatamente respondo. Maria da Penha Fernandes, doravante chamada apenas de Maria, foi vítima de seu esposo por 2 oportunidades no ano de 1993. Maria foi vítima de tentativa de homicídio qualificado. No primeiro caso, com um tirambaço nas costas enquanto dormia. E no segundo caso, com uma eletrocução no chuveiro. O marido da Maria foi condenado por 2 júris e foi preso somente em 2002. Isso porque Maria escreveu um livro que o Comitê Latino-Americano e o do Caribe de Defesa dos Direitos Humanos, bem como representou Maria junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que em 2001 deu 4 recomendações basicamente ao Brasil. A primeira recomendação dizia: Brasil, resolva o processo do acusado. E eis que surge a mágica. Em 2002, o marido da Maria da Penha foi finalmente preso. No segunda recomendação, ele diz: Brasil, deu uma compensação simbólica para Maria. E eis que surge uma lei em 2006 com o nome Lei Maria da Penha. Na terceira recomendação, ele diz: Brasil, faça uma investigação séria sobre os motivos de sua demora em dar andamento ao processo do marido da Maria da Penha. Sem maiores comentários nesse trecho, nessa recomendação. E na última recomendação, Brasil, acabe com a tolerância em face da violência doméstica. Excelentíssimos examinadores e alunos EDCM, a partir deste momento é onde a mágica acontece. Vamos agora, rapidamente, fazer um retrato da justiça brasileira e da evolução dos métodos de solução de conflito. Assim, demonstrarei a viabilidade plena e imediata da mediação, bem como a viabilidade diferida ou postergada da constelação familiar sistêmica. Vamos lá? Aos alunos da EDCM 2020, que agora estão me ouvindo, quero que pensem em 3 modelos de justiça. O primeiro modelo de justiça sendo uma justiça da imposição do poder. O segundo modelo de justiça sendo uma da aplicação do direito. O terceiro modelo de justiça, ainda em desenvolvimento, sendo a justiça do novo século XXI, na minha opinião, que podemos chamar de justiça restaurativa. Pensaram nos 3 modelos? Ótimo, muito bem. Agora me respondam, de forma mental para vocês mesmos, por que a justiça muda tanto? Bom, ao olhar para a justiça de imposição do poder, fica fácil dizer: tínhamos um Estado omisso e moroso, e assim as demandas que não eram efetivamente resolvidas, e se resolvidas, eram de forma tardia. Não é à toa que Rui Barbosa disse: a justiça atrasada não é justiça, senão a injustiça qualificada e manifesta. Ora, para mudar a face dessa justiça brasileira, lembrando que nós estamos no retrato da justiça brasileira, para mudar a face da justiça brasileira, entramos numa segunda era. Agora, deixamos de ser a justiça pela força para ser a era da aplicação do direito. Agora, as demandas aumentam assustadoramente. Todo mundo processando todo mundo. Vizinho processando porque o vizinho olhou feio para a mulher do vizinho, etc. e tal. As pessoas estão muito sensíveis e deslocam para o judiciário toda a responsabilidade de resolver todo e qualquer problema.
Alunos EDCM, excelentíssimos examinadores, se me permitem, me respondem novamente mental. Qual foi a resposta do judiciário? Foi a seguinte: basta julgar mais processos em relação àqueles que entram. Essa é a regra atual do nosso judiciário. Criou-se, na minha opinião, uma corrida pela sentença, seja de mérito ou sem mérito, pois a regra é promover a pacificação. Volto a afirmar, na minha humilde opinião, qual era a falha da era da aplicação do direito? Ora, nesse período, gerou apenas a pacificação judiciária e se abandonou, ainda que inconscientemente, a verdadeira vertente do processo, que é a pacificação social e não apenas a redução de litígios dentro do judiciário. Ou seja, a sentença, ainda que acobertada pelo trânsito julgado, não pacificava o conflito, socialmente falando, apenas pacificava o judiciário com um baixo número de processos ou uma altíssima demanda de uma altíssima produção de sentença. Para resolver esse problema no judiciário, surge como destaque, novamente, na minha opinião, a justiça restaurativa. Lembrando a todos que eu não estou aqui falando de justiça restaurativa em si mesmo, apenas traço um retrato da justiça brasileira nesses singelos 20 minutos. Vamos para a segunda parte do nosso retrato do judiciário. A segunda parte, eu começo falando que o Brasil adotou o chamado MASC, ou MARD. MASC, Métodos Alternativos de Solução de Conflito, ou MARD, Método Alternativo de Resolução do Conflito. Ora, para ter uma justiça restaurativa, eu devo ter um método. Esse que surge em 4 métodos principais: arbitragem, mediação, conciliação e negociação. O primeiro sendo heterocomposição e os demais autocomposição. Na minha opinião, o grande desafio dessa monografia, que ora vos apresento, foi querer colocar um 5º método, ou seja, a conciliação familiar com fundamento no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, que diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflito deverão ser estimulados, inclusive para os processos em curso. Portanto, retrato tirado, frisem bem essa parte, vamos rapidamente da mediação e constelação familiar, em seguida faremos uma rápida conclusão demonstrando os resultados dessas pesquisas. Na minha opinião, voltando à história, a história da resolução dos conflitos traz normas que resgatam uma postura já datada do Brasil imperial, onde o judiciário não resolvia conflitos antes de as próprias partes conversarem e tentar se conciliar. Como assim, Benedito? Não entendi. Verdade, calma. Veja a redação do artigo 161 da Constituição do Império de 1824, que dizia exatamente isso. Olha, se você não constar que você tentou uma conciliação, não haverá processo para você. Olha a semelhança nas ordenações afonsinas, 1813 e 1830. Imaginem agora, no distrito de Extrema, no norte de Rondônia, e que ainda estivéssemos no ano de 1803. Antes de qualquer conflito ir para o juiz, deveria-se passar por uma espécie de fiscal de distrito. E esse fiscal de distrito faria a conciliação que, se positiva, as partes assinariam uma carta de bem viver. Veja, atualmente, que a demanda processual é gigantesca. E se utilizar de métodos alternativos de solução de conflito, é uma excelente estratégia para desafogar o fluxo gerado pela era da aplicação do direito. Veja como nossa atual legislação relembra muito a antiga, qual seja, aquela que obriga a conciliação prévia. Observe o artigo 334 e parágrafos do CPC e vê se eu não estou falando a verdade. Aí, como a gente já vai tratando da mediação, surge a mediação. Veja o conceito da mediação descrito na própria lei 13.140 de 2015. Lá diz que é atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório. Notem, nesse trecho que eu acabei de informar para vocês, ele já diz que a mediação, basicamente, pode ser
utilizada pré-processualmente, tirando o judiciário de uma análise de processo que pode ser resolvida em autocomposição. Detalhe, a mediação pode e deve ser aplicada no judiciário também. Como já estamos tratando da mediação, e é importante dizer que recentemente ela completou 10 anos. O CNJ, por meio da sua resolução 125, instituiu ou determinou que o judiciário brasileiro passasse a criar NUPEMEDs e SEJUSCs para a resolução de conflitos. A mediação, eu vou repetir, é um gênero de autocomposição. O melhor, na minha opinião, que traduz um conceito de mediação, é Flávio Tartucci, que conceitua brilhantemente como sendo uma técnica pela qual uma terceira pessoa, treinada, capacitada e neutra, auxilia as pessoas em conflitos no conhecimento das múltiplas faces das controvérsias. Mas o conceito da mediação está na própria legislação. Então, basta ler que estará certinho na própria legislação. Para Tartucci, o mediador é apenas um facilitador de diálogo, de modo que os envolvidos, portadores de um conhecimento ampliado por esse mediador, construam por si só a solução do conflito. Excelentíssimos examinadores e caros alunos EDCM, a lei de mediação é esclarecedora ao longo dos seus 48 artigos, sobre a aplicação, de como ela é posta, como é feito o convite, se a pessoa assina o contrato. Então, eu vou me abster aqui, neste momento, de 20 minutos, de detalhá-la, mas deixo aqui seus principais princípios, que são a imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia de vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. O tempo aqui não é meu amigo, desculpe se eu estou correndo, então vamos falar um pouquinho da constelação familiar, tá bom? Bert Hellinger era o seu desenvolvedor. Ele era alemão, nasceu em 1925 e morreu em 19 de setembro de 2019. Ele foi formado em teologia, pedagogia, filosofia e era psicanalista. Trabalhou cerca de 16 anos como membro de uma ordem missionária católica entre os Zulus na África do Sul. Enfim, todas essas experiências do Bert Hellinger, inclusive sendo prisioneiro de guerra em 1944, todas as experiências deles proporcionaram a capacidade de desenvolver o método da constelação familiar sistêmica. Apesar de não ter tanto tempo assim, vou tentar aqui, em 2 minutos, traçar algumas considerações. Quando dissemos sistêmicos, pensamos logo em sistema. E para explicar um perfeito sistema em funcionamento, eu cito o próprio corpo humano. Ora, todos os órgãos, tecidos, ossos e músculos funcionam em comunhão e você respira, corre, salta, anda, pensa, fala, tudo por conta disso. A falha em qualquer parte do sistema gera complicação. Bert definiu que a família é também um sistema, formado por pessoas que são as partes menores desse sistema, e explicou que há um inconsciente coletivo, um inconsciente individual e um inconsciente familiar, que atua em cada membro da família. Bert, ao falar de amor, explica que o amor sempre fluirá na família se houver 3 premissas, quais sejam pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e hierarquia. A pessoa não pode ser excluída de alguma forma porque os outros membros da família vão sentir aquela exclusão e vai dar problema na harmonia familiar. O equilíbrio, você só dá na medida certa e recebe na medida certa, e hierarquia, que vou dizer um velho provérbio, a antiguidade é posto, então há que se respeitar aqueles que te precederam. Para Bert, a constelação familiar, ela é capaz de localizar e remover bloqueios no nosso fluxo amoroso familiar. E isso, se aplicado de forma, na minha opinião, se aplicado de forma correta dentro de um processo judicial, seja processo civil, seja processo criminal, é espetacular para aquilo que a era do direito não está sendo capaz de fazer, ou seja, promover a verdadeira pacificação social. Amigos, já estamos na conclusão. Olha como passou rápido. Ao final dessa monografia, concluí que ambas as técnicas são fantásticas. Em suma, a mediação é cabível,
inclusive com aplicação imediata para a nossa realidade de pandemia. Na minha singela opinião, há ressalvas, mas deixo de externá-las aqui, pois os benefícios da técnica da mediação as superas e muito. Só a título de informação, conseguindo que um dos grandes expoentes na aplicação do Poder Judiciário de Rondônia da mediação é a juíza Úrsula Gonçalves, que, para minha satisfação, faz parte da equipe de examinadores. Já na constelação familiar sistêmica, considero também que é cabível, mas de forma mediata, pois depende de algumas adequações e adaptações para funcionar em cada caso ou vertente do direito. A exemplo disso, ressalto que o juiz de direito Sérgio William, deste Poder Judiciário, já promoveu ou promove, desde 2018, com os educandos, no projeto Acuda, a constelação familiar, aliadas outras técnicas. Ainda destaco a sua grande utilização pelo Brasil, pois pelo menos 16 estados e o Distrito Federal já utilizam a constelação familiar. Por fim, agradeço a Deus por me trazer até aqui, agradeço ao meu fantástico orientador, reafirmando o escrito em meus agradecimentos de coração, Dr. Dal. Agradeço a presença dos amigos e amigas que convidei e se fizeram presentes nessa live. Achei que a atenção inicial foi grande, mas eu me sinto mais relaxado agora. Por fim, não menos importante, rendo os agradecimentos aos alunos EDCM 2020 pela presença e desde já desejo sorte e sucesso a todos. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente da banca examinadora, Dr. Dal. Muito obrigado, Benedito, parabéns. Como a Úrsula, doutora Úrsula, doutor Áureo, esteve comigo na última banca, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter alunos que eu estou orientando que eles não gostam de trazer temas fáceis. Eles gostam de discutir temas e apresentar questões que são bastante... que trazem uma discussão muito grande, que trazem um interesse muito grande, né? E com o Benedito não é diferente. Quando ele estava falando sobre a criação da Lei Maria da Penha, me veio muito à cabeça uma artista que chama Artemisia. Então, ela era uma gênia na pintura, mas o grande fato que marcou a vida dela foi uma briga judicial em 1600, onde ela foi estuprada pelo amigo do pai, e, na realidade, ela teve que se submeter a um processo judicial muito constrangedor. E a pena aplicada ao agressor foi tão somente ou ele se exilava daquela cidade ou ele teria 1 ano de prisão. Mas tem alguns historiadores que dizem até que para Artemisia confirmar a violência que ela tinha sofrido, ela foi torturada, e torturada justamente nas mãos, onde era a ferramenta, né, ou o instrumento onde ela tinha maior habilidade, que era na pintura. E as obras dela, ocorrendo ou não essa violência, as obras dela sempre foram uma demonstração de como ela se sentia injustiçada com esse ato e de como, né, a mulher, na verdade, ela tinha que se empoderar. Né? E de 1600 para cá, a gente não viu grandes mudanças, a ponto de que, quando o Benedito trouxe
esse trabalho de conclusão de curso lá no projeto e veio tentando aliar a questão da violência doméstica com uma questão que eu sou apaixonado, mas não sou tão entendedor quanto a doutora Úrsula, por exemplo, que é a constelação familiar. Né? Foi muito instigante para mim também, receber, ler o trabalho dele e entender que muitas vezes no processo criminal nós temos que trazer esse lado humanístico, né? Este lado das pessoas, dos traumas, dos problemas que as pessoas agregam no seu dia a dia, da reprodução sistemática dessa violência transgeracional, muitas vezes, né? E o que eu gostaria de questionar ao Benedito aqui, e já para fazer a pergunta relativo ao seu trabalho, Benedito, é como o Poder Judiciário poderia estar trabalhando essa questão da constelação familiar, né, junto, né, a esse processo de pacificação social. Em que fase? Seria no início do processo? Seria quando da notícia crimes? Aonde você imaginou essa aplicação? Te devolvo a palavra. Ótima pergunta. A pergunta é complexa, eu tenho que fazer que nem Jack, vamos por partes. Momento da aplicação da constelação familiar. A princípio, doutor, eu quero que todos saibam que a constelação familiar não visa nenhuma excludente de imputabilidade, não visa deixar de aplicar a pena prevista no Código Penal e com os gravandos na Lei Maria da Penha. Então, o indivíduo vai ser condenado hoje, vai sofrer todas as sanções, vai ser sentenciado, a dosimetria da pena vai ser calculada. Mas nem todo processo de violência doméstica culmina com uma condenação. Veja, em 2009, antigamente, em 2009, o STF, ele disse, olha, quando você agride uma mulher, você não pode tratar como um crime condicionado à representação. Seria um absurdo, até mesmo porque um simples empurrão, que é um crime de menor potencial ofensivo, que seria vias de fato, é incondicionado. Partindo desse pressuposto, todos os crimes de violência doméstica, que há lesão corporal, foram incondicionados. Por que eu trago isso à baila para responder a sua pergunta? Para formar um alicerce. Porque o momento exato pode ser antes, durante e depois. Mas isso não vai inviabilizar qualquer procedimento penal adequado, inclusive com a punição adequada. Mas, já colocando mais um pingo nos i, por exemplo, a audiência do artigo 16. A audiência do artigo 16, ela diz o seguinte, é possível a vítima de violência doméstica que, antes do oferecimento da denúncia, se retratar. Lá fala renúncia, mas como nós estamos trabalhando com direito aqui, a palavra correta é retratar, mas está escrito lá renúncia. Se retratar. Essa retratação só é feita perante o juízo. Nesse caso, seria possível a aplicação imediata da constelação familiar. Por duas circunstâncias. Para você sanar o problema entre as partes, resolver, e também para você verificar se essa retratação não é apenas um engodo. E muitas das vezes a vítima está, digamos assim, sendo pressionada a fazer essa retratação. Nesse momento, se aplicaria a constelação familiar, mas não tem um momento exato. Ela pode ser pré-processual, dentro do processo ou pós o processo. Hoje, o judiciário, ele abandona as suas partes após a sentença. Abandona, entre aspas. Nosso
A violência doméstica aqui em Porto Velho é maravilhosa. Ela tem 2 trabalhos, que é a semeadura, 2 trabalhos de resgate dessas pessoas, mas não é propriamente a constelação familiar. Só que, após a sentença de mérito, dizendo a condenação do indivíduo, você não tem mais um acompanhamento. E, nesse momento, o judiciário, além de atuar como pacificador, dando a sentença correta, ele pode atuar como um restaurador de vidas, que futuramente a pessoa não incida no mesmo erro. Daí, então, eu acho possível, claro, guardadas as adaptações necessárias, a aplicação da constelação familiar. Creio que a pergunta era essa, Vossa Excelência, lembrando que o artigo 41 da Lei Maria da Penha veda qualquer discriminante. Então, não estou aqui para modificar a legislação, aplicar um método para despenalizar, não. Eu sou para punir mesmo. Você tem que punir de forma adequada, rígida e necessária. Mas aquela pessoa que foi punida ainda assim continua sendo um ser humano, continua sendo uma vida, e ela precisa se reorganizar, se restaurar e dar uma oportunidade dela conhecer a si mesmo mediante a constelação, vai futuramente evitar que ela entre no mesmo problema com uma próxima relação, que é o que ocorre. Tá certo, doutor? Excelência? Sim, eu fico satisfeito com a sua resposta, porque como você trabalhou a mediação e a constelação como alternativas ao problema familiar, buscando a pacificação social, né, não quer dizer, muitas vezes, que a condenação criminal ou a absolução criminal implique num conflito necessário, né? Ou implique em pacificação desse conflito. Na realidade, ela é uma etapa processual penal. Agora, a questão do âmbito familiar, das relações familiares, ela permanece, de um modo ou de outro, né? Costumo dizer que tive um caso recente, justamente que se aplica a isso. O pai e a mãe foram condenados no tribunal do júri, há uns anos atrás, pela morte de um filho. A família foi, os outros filhos foram para adoção ou para a família substituta. E quando este pai fugiu da prisão, ele pegou a guarda de uma das filhas, pegou a guarda de fato, né, não de direito, porque um dos parentes passou a guarda dessa criança e ele fugiu com essa criança, na verdade. E, posteriormente, ele engravida essa filha. E o filho dele, com a filha, morre posteriormente porque ele de inanição, porque ele não queria levar no hospital, em virtude de saber que ele era um foragido da justiça. Então, assim, a justiça penal agiu, né? A justiça da família ou da infância e juventude agiu, mas o conflito, as dificuldades aparentes, os problemas estruturais daquela família não foram resolvidos porque ninguém contava com uma variante dessa, da pessoa fugir da cadeia, né, da prisão, do presídio, e uma das irmãs da mãe entregar a criança para ele, para que ele ficasse com a guarda. Então, assim, essas mediações, essas soluções de conflitos, essas questões seriam bem postas. Eu acho que num grupo familiar é muito bem-vindo mesmo. Eu fico satisfeito com a sua resposta, Dante. E passo a palavra à doutora Úrsula, para que a doutora Úrsula faça as considerações e as observações que ela possa ter relativo à sua apresentação. Doutora Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria Souza, a senhora está com a palavra. Muito obrigada, doutor Dalmo. Muito obrigada, Benedito.
A temática é muito interessante, a apresentação, como você tem muita habilidade, foi muito boa, tá? Parabéns. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, é sempre uma honra estar aqui junto contigo, Dalmo, com o Áureo, meu colega também, e essa temática, né, Áureo, maravilhosa, que nós atuamos, né? Já atuamos em momentos diferentes, mas é uma temática muito sensível. E, primeiro, Benedito, eu sempre gosto de saber o motivo pelo qual o aluno escolheu o tema. Está sem áudio. O meu tema era um tema um pouquinho mais complexo. Assim, não que esse seja fácil, pelo amor de Deus, é muito complexo também. Eu queria tratar, recentemente em Jaru, eu vou ter que falar, perguntou, eu vou ter que falar, desculpa. Recentemente em Jaru, um juiz daqui de Rondônia, ele colocou um preso, né, homossexual em um presídio feminino. Achei essa decisão mega interessante. Sabe por quê? Porque muito se vê em reportagens e tudo mais que a dignidade da pessoa humana, do transexual, do homossexual, do LGBT em si, ela não é respeitada. Ela não é respeitada a partir do momento que as grades são fechadas, né? O ser humano é totalmente abandonado. Só que ao começar a pesquisa pesquisa bibliográfica sobre o tema, eu tinha muito pouco assunto sobre isso. A partir de então, eu passei a participar de um grupo chamado Violência, de uma brilhante professora da cadeira de Direito Civil, em que achei interessante, onde nós passamos a apresentar um teatro e fomos em escolas demonstrar a época da violência. E eu até lembro que na época eu comecei externando sobre a violência, e eu lembrei comecei a falar com jovens, adolescentes, do primeiro fato de violência ocorrido e conhecido no mundo, né? Quando foi entre dois irmãos, Caim e Abel. Apesar de ser violência doméstica, isso é violência também, né? E em si, as relações humanas estão hoje atropeladas, não se tem mais relações humanas, não se tem mais conversa, não se tem. As pessoas se irritam, se chateiam por pouca coisa. Recentemente, apesar de ser um fato triste, trabalhando no próprio judiciário mesmo, assim, no próprio judiciário, uma colega se irritou tanto comigo, porque ela me xingou, né? Assim, local de trabalho mesmo. Eu olhei para ela e falei, olha, é uma coisa muito errada, né? Porque a gente não está aqui para isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? E eu comecei a estudar a fundo esse assunto, até para me conhecer, me policiar e verificar o porquê, entender aquela situação. E a partir desse momento, eu identifiquei que ela estava sofrendo algum tipo de constrangimento na sua residência, ou de alguma forma, mas eu não podia provar nada disso. Isso me instigou bastante. Como que altera o comportamento das pessoas? Aí, nesse sentido, tratei do assunto como uma forma não de corrigir, digamos assim, o erro das pessoas, mas de que fazer com que elas se transformem para que as relações delas sejam relações saudáveis, sejam em casa, sejam no trabalho, seja na vida em si. Esse foi o meu, como que eu se diz, a minha centelha de vontade de escrever sobre o tema. E ainda assim, esse tema aqui me garante uma possibilidade futura. Se ainda eu tiver vontade de fazer um mestrado e tudo mais, eu penso na possibilidade de juntar, agregar o primeiro tema, que era o foco principal, com um segundo tema. Então, eu quero verificar a possibilidade do transex ou do LGBT ser inserido como vítima na Lei Maria da Penha. Na minha época também não tinha saído a decisão do STF de recordar e viver sobre o transex, que o ministro, salvo engano, Barroso, explanou, olha, sendo transex, é normal que ele vá para um presídio feminino. Então, nessa perspectiva, é normal também, sem muita pesquisa, que ele receba a proteção da Lei Maria da Penha. Enfim, são esses
Esses os motivos, agradeço, passo a palavra da senhora, qualquer complementação estou à disposição. Tá. A questão de gênero e transexualidade é uma temática muito interessante, viu, Benedito? Já tem decisões, é muito normal hoje garantir a defesa da Lei Maria da Penha para transexuais femininos, tá? Quando a gente pensa num trabalho acadêmico, num trabalho de pós-graduação, nós olhamos muito os objetivos e a metodologia aplicada em cada unidade. A tua apresentação foi muito interessante, só que eu gostaria que você incluísse a tua apresentação no trabalho, e eu vou pontuar algumas questões. Você fala da mediação penal. A mediação penal, ela está dentro da justiça restaurativa, pertinente o que você pontuou. A mediação mediação penal é justiça restaurativa. Quando a gente olha no trabalho, os conceitos de mediação penal é muito diferente de mediação, que é a mediação civil, que você se referiu dentro do trabalho, que é diferente da mediação familiar. Essa questão conceitual dentro de um trabalho acadêmico tem que ficar muito clara, tá? Quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente está olhando a resolução 225, não está olhando a lei da mediação, porque a lei da mediação é a mediação civil. Muito embora a questão dos princípios, das metodologias adequadas de resolução de conflito, quanto ao terceiro facilitador, são os mesmos que você colocou, tá certo? Um trabalho que enriqueceria o teu, que fala, que traz a justiça restaurativa e a Lei Maria da Penha, é o trabalho de mestrado da Elivânia, do DHJUS e da Unir, que trabalho. Ela fez o estudo, e lá você vai ter dados sobre a pesquisa que ela fez no TJ Paraná, tá? Com relação à aplicação da justiça restaurativa, inclusive mediação penal, dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, com dados. E ela faz uma crítica muito pertinente sobre a possibilidade de aplicação. Quando a gente olha a mediação penal dentro da justiça restaurativa, o enfoque não é desafogar o Poder Judiciário. O enfoque da justiça restaurativa é você olhar a vítima, porque a vítima não tem voz no processo penal, porque ela é ouvida meramente como testemunha do fato agressor, para a gente possibilitar a condenação do réu. Então, quando a gente, principalmente na questão penal, por que é importante a gente dar voz para a vítima? Porque ela é o motivo pelo qual foi acionado o judiciário, foi acionado todo o sistema. E ela olha para esse sistema do Poder Judiciário, que só a ouve para condenar o réu, e em nenhum momento pergunta qual é a necessidade da vítima. Qual é a necessidade de reparação dela? E aí nós temos alguns trabalhos também dentro da mediação penal, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que você pode buscar para enriquecer de dados o teu trabalho. Então, para mim, tem assim, quando você elencou os teus objetivos de cada unidade, e quando eu olho a unidade, houve um certo... você desfocou. É isso que eu tive impressão, Benedito. Você achou alguns temas interessantes, você introduziu, mas aquele objetivo que você tinha daquela unidade, ele não fechou com o que você trabalhou na unidade. Então, quando você fala que você gostaria de verificar a aplicação da constelação familiar, o termo aplicação me indica que você deveria apresentar onde que estão aplicando constelação familiar na violência doméstica. Quais são as pesquisas nessa temática? Que é muito interessante, eu sei que a doutora Silvana está pensando num projeto assim, um projeto piloto, interessantíssimo, mas só para você trazer, como você trouxe temas muito densos, todos juntos, por quê? Justiça restaurativa por si só, junto com violência
doméstica por si só já daria um trabalho denso, científico. Aí você trouxe a constelação familiar, que é outro mote, que é outra temática, que não é terapia, que não é metafísica, que não é religiosa. Então, esse termo até que você utilizou dentro do teu trabalho, daqui a pouco eu passo algumas páginas para você analisar esses termos, porque, pelo menos pelos livros que eu li do Bert Hellinger, a gente não vê como terapia, mas como filosofia de vida. Ou como uma forma científica fenomenológica, tá certo? E quando a gente, aí eu lembro muito, Áureo, do trabalho que vocês fazem no juizado, que é a roda de conversa com os homens e com as mulheres. Os homens, a eles é dado oportunidade de trabalho de roda de conversas durante e depois do processo. E essas rodas de conversa são de sensibilização, mas também de conscientização. Eu já acho que já tem até artigos publicados, inclusive tive uma pesquisa na Mariângela, do Centro de Pesquisa do CEPEP, do Tribunal de Justiça, nosso mesmo, Dalmo, que eu acho que a Mariângela já publicou alguns dados sobre reincidência, que seriam muito importantes, Benedito, para o teu trabalho. E por que eu trago essa roda de conversa? Quando a gente olha a resolução 225 do CNJ, ela fala em mecanismos mais ou menos restaurativos. E a roda de conversa com a metodologia aplicada pelas meninas, que é a terapia em grupo, eu entendo que ela é restaurativa. Pode não ser completamente restaurativa, porque a gente não traz a vítima para o diálogo. Agora, eu vou lhe trazer por que isso é complexo. Até na Europa, que é a justiça restaurativa. Está anos-luz de aplicação nossa. Eles não reúnem vítima e agressor em círculos restaurativos, porque eles consideram que o conflito é muito complexo. Eles trabalham, Áureo, exatamente como nós trabalhamos aqui, sem a gente imaginar que era justiça restaurativa. Eles trabalham as vítimas em rodas de conversa e os infratores em rodas de conversa. E aqueles que querem e podem reúnem com as vítimas uma vítima com um agressor diferente do que foi o agressor dela. Simplesmente para ver aquela troca de que eu agredi uma mulher, essa mulher é agredida, e para eles começarem a compreender e se verem o que efetivamente está acontecendo. Porque a violência cultural, ela é muito invisível. E é essa conscientização que a gente tem que ter. Então, eu sou, assim, aí eu vou partir para a pergunta também, Benedito. Quando a gente pensa em violência cultural e violência doméstica e familiar, quando pensamos em direitos humanos, né, quando houve a interiorização ou a nacionalização dessa violência, dessa consciência por meio da lei da Maria da Penha no Brasil, que foi por imposição da Comissão de Direitos Humanos, foi uma recomendação que teve nessa decisão que você pontuou, ela está dizendo para nós que é uma violência que não é banal, que é uma violência que ela tem que ser visualizada. Agora me diga você, como você vê a violência doméstica e familiar hoje?
Excelente pergunta. Como eu vejo a violência doméstica hoje? Eu vou citar Martin Luther King para a senhora. Ele diz assim: temos aprendido a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de viver juntos como irmãos. Devemos aprender a viver como irmãos ou pereceremos como todos. O ser humano foi nascido e criado para viver em comunhão, para viver com o outro. No entanto, nós não, como que eu posso dizer? Nós não toleramos a diferença. Nós não toleramos a diferença e excluímos, nós tiramos pessoas do nosso grupo familiar por conta de opiniões diferentes. A violência doméstica, ela está, digamos assim, cada dia mais grave no Brasil, principalmente após a pandemia, e precisa de um olhar mais atento, e precisa também de condições legislativas para você abordar uma gama maior de medidas de proteção para a mulher. Como a violência doméstica geralmente é realizada intramuros, dentro da residência, onde as partes que têm ciência do ocorrido são o marido, a mulher, a convivente, o pai, a filha, a mãe e o filho, você não consegue ter uma atuação do judiciário de forma vigilante 24 horas. E isso, muitos casos entram para a chamada cifra negra, que hoje não são computados, apesar de nós termos uma gama de possibilidades de fazer denúncias com relação a possíveis perpetradores, ainda há que se melhorar e avançar muito. Estamos atrás de países subdesenvolvidos com relação à proteção da mulher, que em si merece uma proteção maior com relação ao convívio familiar. Eu penso que ainda falta muito, nossos legisladores precisam melhorar a Lei Maria da Penha. Recentemente, nós tivemos uma implementação com relação ao crime de desobediência. Hoje, você consegue prender um cidadão por reincidência, por reiterar em crimes ainda que de menor potencial ofensivo, mas ainda falta pouco. A vítima tem que ser melhor protegida. Nós temos que acionar o CRAS municipal, chamar o Estado e chamar a União para atuar de forma mais competente com relação às medidas de proteção em relação à mulher. Devolvo a palavra à doutora Úrsula. Eu agradeço o suficiente, tá, Benedito? Muito obrigada. Eu devolvo para o nosso presidente. Muito obrigada, Dalmo. Certo, deixe-me fazer uma justiça ao Benedito a respeito dos conceitos de mediação, porque a busca nossa foi justamente sair do eixo penal e ir para o eixo de pacificação. E quando nós discutimos sobre essa questão da mediação penal e quando da leitura, eu entendi que estava bem direcionado quando a gente tira o estigma de uma justiça penal, né, e traz, né, para uma questão de pacificação. Na Bahia e no Mato Grosso, salvo engano, na Bahia, até quando da aplicação da constelação, há uma busca justamente naquele aspecto que o pessoal disse, de dar voz, né, à vítima para que ela se manifeste e diga a respeito das questões relacionadas ao conflito que ela vem sofrendo, né? E a questão aqui é que nós estamos justamente tentando buscar um
um novo caminho, né, para que, buscando esse empoderamento, talvez no enfoque dela como voz na família, né, uma questão sistêmica mesmo, dela romper definitivamente essa postura vitimizada e o ciclo de violência, que, como eu disse, é repetido de gerações por gerações, mas são observações que a senhora fez que contribuem bastante com o trabalho do Benedito a respeito de nós podermos trazer esse enfoque bem, vamos aqui pontuar especificamente a aplicação e as rodas de conversa das vítimas, né? É um ponto que nós, na discussão do trabalho, nós colocamos relativo especificamente à mediação, né? Tentando fugir do aspecto penal, mas da constelação talvez seria interessante mesmo pontuarmos essa questão das rodas de conversa ser aplicadas, né, à vítima como uma forma de empoderamento. Bem, aprendi muito com as suas colocações hoje, doutora Lúcia. Sempre muito interessante também a gente estar aqui sempre agregando e aprendendo bastante com essas ponderações e com essas colocações muito pertinentes, mas eu tinha que fazer essa pontuação relativa ao Benedito, porque a minha orientação para ele foi exatamente sairmos dessa questão Ficou penal riquíssimo, Dalmo. para ir para a questão civil mesmo. Eu achei assim, não é o primeiro trabalho que enfoca isso, e eu acho assim, excelente, assim, a questão de você buscar o vanguardismo, buscar outros olhares sobre o conflito, né, e isso, assim, é riquíssimo, é de uma ousadia, de um avanço muito grande, e está de parabéns, está de parabéns. O Benedito realmente foi bem vanguardista nessa questão. Bem, vamos lá, vou passar ao doutor mestre Áureo Virgílio de Queiroz. Doutor Áureo, um prazer, uma honra, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde para o colega Dalmo, é uma honra, uma satisfação e agradeço o convite. A minha colega professora Úrsula, mais um aprendizado. Olha, hoje aqui eu estava aqui já anotando um bocado de coisa sobre mediação. Obrigado mesmo pelo aprendizado. Cumprimento ao Benedito e ao pessoal da Emeron, aos alunos aqui. Bem, as minhas intervenções vão ser mais para agregar. Benedito, lá na página 16 do seu trabalho, você diz assim, citando uma fonte, que a violência doméstica contra a mulher está dividida de 3 formas. Aí você fala violência física, violência psicológica e violência sexual. No início da sua apresentação e ao longo do trabalho, você foca na Lei Maria da Penha. Essas 3 formas de violência, na verdade, elas são previstas na normatização internacional, que é a Convenção de Belém do Pará. Eu acredito aqui que, quando você cita que a fonte do Nascimento, 2004, eu acho que ele buscou lá da Convenção Belém do Pará. Mas o próprio artigo 7º da Lei Maria da Penha, que você citou na sua explanação inicial, acho que a professora Lúcia foi muito, assim, cirúrgica. Você falou coisas que não está no seu trabalho. Eu acho que é interessante agregar. E lá são 5 formas de violência, que além da física, psicológica e sexual, tem a moral, e uma que eu acho que assim, é até digna de um trabalho, eu não vi até hoje, né? Eu já vi alguns artigos, que é a violência patrimonial, como uma violência do gênero. Então, assim, eu sugiro que você só adeque esse parágrafo, que, na verdade, são 5 formas. A outra observação que eu sugiro é que quando você utiliza os casos aqui do TJRO, você não abre um parágrafo para nos dizer
se os personagens ali são nomes fictícios ou são nomes reais. Então, você, nos casos aqui, isso está na página 43, 44, 45, você cita 4, 5 casos e menciona o nome das pessoas envolvidas. Ó, fulano de tal, Beltrano, cita os nomes. Assim, o recomendável, eu acho que não seria interessante citar os nomes, porque a violência doméstica é o crime de corre sob segredo de justiça, e ainda que às vezes essas informações estejam ali no processo, é muito delicado, eu fico imaginando a pessoa consultar lá no Google, depois e associar que o nome dela está, né, vinculado a um trabalho acadêmico. Pode ter um efeito, assim, não me leve a mal, é só uma sugestão de não mencionar o nome das pessoas. Usar indiretamente réu, vítima, né? Porque eu lembro que tem eu tive uma aluna que defendeu um trabalho chamado Teoria do Esquecimento, que é justamente para apagar no Google, né, aquelas informações depreciativas de pessoas que são mencionadas sob acusações, né? E a minha única, além dessas intervenções, pegando o gancho aqui da primeira pergunta que a professora Úrsula lhe fez, o que o motivou a fazer esse trabalho, eu fiquei muito entusiasmado com o que você falou. Eu tive a oportunidade, eu acho que foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida ter trabalhado na violência doméstica por 2 anos. Eu estava até então sem titularidade, e aí eu tive até a opção de escolher para trabalhar numa área de família. Aí eu pensei assim, aí pintou um convite na área de violência doméstica. Eu pensei assim, a primeira pessoa que vieram na minha mente foi minha esposa, com a qual estou casado há 19 anos, 22 anos de relacionamento, e eu tenho 4 irmãs, mulheres maravilhosas, que têm assim, e eu pensei muito nelas, como mulheres, falei, poxa, eu acho que vai ser uma oportunidade de eu aprender mais sobre uma área que me deu aquela, acho que foi um chamado, assim, do destino para ir lá. Aí eu abri mão de querer ir para trabalhar numa vara de família, ficar ali auxiliando para trabalhar na violência doméstica. E olha, eu fiquei surpreendido, sabe? O quanto que é, assim, difícil essa temática. Mas, ao mesmo tempo, encontramos casos, né, como colocou a professora Úrsula, de superação de homens que reconheceram, né, os erros, porque, assim, o gênero, a violência de gênero, ela é uma construção cultural. Os homens, eles não são naturalmente violentos, eles aprendem a ser violentos. E o professor Dalmo utilizou uma expressão aí, quando ele faz referência a Artemisia, eu não sabia dessa história, dessa questão da transgeracional, né? Que a violência, ela acaba sendo um padrão de conduta que é transmitido de geração para geração, se não tomar cuidado. E o tema tanto me empolgou que hoje a minha pesquisa na tese de doutorado versa, né, sobre violência de gênero contra a mulher. E quando você vai pesquisar material, você encontra poucos homens tratando da matéria. Você vê mais artigos, teses, dissertações produzidos por mulheres. E quando você externou poxa, tomou a iniciativa de trabalhar esse tema e que pretende, no futuro, mexer, eu lhe parabenizo pela iniciativa. Eu acho que é importante nós, homens, também trabalharmos esse tema, seja de alguma forma ou de outra, porque não que você... Não é que eu seja simpatizante de um movimento A ou B, mas a gente aprende muito. Eu acho que aquilo que você colocou aí, daquela postura que você se deparou com uma colega de trabalho, eu vejo assim, ó, o homem que tiver a oportunidade de conhecer um pouco a história da violência de gênero, todo esse contexto, eu acho que ele se torna um ser humano muito mais generoso, muito mais atencioso, e isso é uma coisa que repercute. Então, assim, eu parabenizo a você por essa iniciativa de escrever esse tema. Isso, evidentemente, aí tem um braço aí do Dr. Dalmo para incentivar esse trabalho, e continue em frente. A única
que eu também pediria para te agregar, mas isso aí para fins lá se você pretender escrever a título de mestrado, assim, é uma experiência que eu detectei na violência doméstica. Como, pelo que eu percebo, que a mediação, né, ela pressupõe a adesão voluntária das partes, no âmbito da violência doméstica, os projetos, essas rodadas de conversa, são, entre aspas, impostos ao homem, sabe? O homem é aplicado como uma medida protetiva de urgência. E eu confesso que, poxa, vai ser um desafio de como a doutora Silvana vai colocar isso em prática, né? Mas, assim, se haveria ou não conflito, né, de aplicar a mediação, a justiça, a constelação familiar como medida protetiva de urgência mesmo. Não sei se seria viável, porque a Lei Maria da Penha, ela utiliza lá no artigo 22, caput, aquelas cláusulas gerais, ela prevê medidas protetivas contra o homem, e utiliza aquela expressão entre outras. Então, entre outras ali, é que você encontra, vamos dizer assim, a brecha para usar instrumentos. Agora, é claro, eu não sei até onde isso seria compatível com a constelação familiar, porque ali o ETO seria impositivo, aplicar, né? Mas aí é uma questão que você, a título lá de mestrado, né, você pode pensar. No mais, assim, eu parabenizo realmente o trabalho, a orientação do professor Dalma, eu acho que assim, foi genial ao aprendizado aqui extraído, tá? E por último, né, eu achei muito bacana, como você fez também, né, que isso é importante, elogiar a esposa, né, como você colocou no início do seu trabalho, né, poxa, trabalha aí todo um plantão de 12 horas para lhe acompanhar, ela está aqui prestigiando, eu acho que é isso mesmo, tá? Parabéns e devolvo a palavra ao professor Dal. Muito obrigado, doutor Áureo. Com certeza, essas orientações aqui, eu fiz a anotação, o Benedito fez as anotações, nós vamos estar trabalhando. Agora, nós vamos para aquela nossa sala reservada. Eu vou pedir aqui que nessa sala, doutor Áureo, o senhor coloque em mudo o microfone e a imagem e clique no chat, nesse link que está aí no chat, para entrar para outra sala.
Dr. Áureo. Bem, Benedito, todos nós consideramos o seu trabalho ousado, né? Um trabalho difícil mesmo, uma questão onde você teve uma ousadia, você não quis ficar no lugar comum, você buscou realmente uma inovação. Essa inovação, é lógico, né? De nós virmos com ela aos riscos, mas também às recompensas, né? Você está escrevendo sobre algo novo e está trazendo um ponto de vista e um fundamento que vai colocar muita gente para pensar a respeito desses pontos que você levantou no seu trabalho, muito bem colocado, foi uma explanação sua muito interessante, né? Foi bastante assim salutar tanto que você escreveu quanto que você apresentou. Nós chegamos a uma conclusão de que você está aprovado, né? A nota vai ser uma nota 9 no trabalho e nós vamos pedir que você faça algumas adequações no trabalho, como adequar para retirar o nome das pessoas mencionadas nas jurisprudências. Eu peço que você verifique isso, retire por uma questão mesmo menciona-se o processo, mas não há uma necessidade de deixarmos os nomes, seja mesmo que seja acusados, enfim, né? Mas há uma questão de respeito à individualidade da pessoa e no trabalho acadêmico isso é um dado primordial, né? Nós temos que adequar o objeto do trabalho para o conteúdo do trabalho, fazer algumas adequações. Então, nós vamos estar trabalhando, eu e você, a respeito disso, tá? E uma terceira questão é nós abrirmos um tópico, um parágrafo, um capítulo, para falar um pouco sobre a mediação penal e as rodas de conversa, para deixar seu trabalho um pouco mais amplo, né? E aí eu te sugiro mencionarmos a experiência, por exemplo, da Bahia e do Paraná, né? A respeito disso, onde você vai poder trazer aqui algumas observações de trabalhos já realizados lá. São esses 3 pontos, não são muitos pontos, são pequenos até, né? E você está de parabéns pelo trabalho realizado, né? Está aprovado. Vamos aguardar aqui as suas modificações para ratificar essa aprovação, né? E já passo aqui a palavra à da doutora Úrsula, para se quiser manifestar. Parabéns, Benedito. Excelente temática, usada, arrojada. Parabéns ao Dr. Dalmo pela orientação muito correta do Benedito, encaminhando para essa ousadia toda, a sensibilização dessa temática, eu adoro. É necessário que a gente escreva realmente sobre todas as 3 temáticas, e só tenho que parabenizar os dois e agradecer por essa banca maravilhosa, por esse tema para a gente debater essa tarde. Muito obrigada. Doutor Áureo, o senhor gostaria de manifestar? Também tecer aqui meus agradecimentos ao convite feito pelo professor Dalmo, foi uma honra, uma oportunidade de mais aprendizado, a colega Úrsula pela companhia, a Thaís e a você, Benedito. Parabéns e continue, cara, continue, vale a pena. Você apostou num tema que
Conte também comigo para qualquer complemento de matéria, tá? E sucesso aí na nova empreitada. Um grande abraço a todos. Benedito, se gostaria de... Sim, eu humildemente quero agradecer a todos, tá? Os seus apontamentos foram recebidos e serão colocados na monografia. O que eu posso dizer é que eu agradeço não só por hoje, mas por um ano de aprendizado, né? Nós tivemos uma caminhada árdua no ano 2018, as dificuldades foram imensas, e cada um dos senhores, das senhoras, me mostrou uma particularidade de que o conhecimento é fruto de um aprendizado contínuo. Então, eu buscava aquilo de diferente, não só uma especialização na Emeron, mas me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, usar o direito não para galgar um cargo ou uma nova profissão, que eu tenho sonhos que eu creio que são muito ambiciosos, mas que um dia, quem sabe, eu vou conquistar, mas que, se ainda assim não conquiste, mas que eu seja uma pessoa melhor a partir daquilo que eu estudei, daquilo que eu observei, com as pessoas que eu vivi e convivi. Então, eu só tenho humildemente a agradecer a todos vocês, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, Benedito. Agradeço especialmente a uma pessoa que eu admiro muito, o doutor Augusto Gonçalves, a um grande amigo que também é detentor da maior admiração, doutor Áureo. Benedito, essa banca me trouxe com esses membros um grande prazer de ter dois grandes amigos aqui. Você, Benedito, foi um excelente aluno, participou e trabalhou bastante no seu trabalho. Você demonstrou um tema muito importante. Continue escrevendo sobre isso. Vamos nos desenvolver sobre essa temática. E, enfim, com os parabéns, eu agradeço a Thaís e declaro encerrada essa banca de TCC do aluno Benedito Cecínio Correia Filho. Muito obrigado.